Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer a você que hoje, nessa noite de cura e libertação, é muito importante que o meu e o seu coração estejam abertos, porque Deus tem uma palavra a falar com cada um de nós. E eu gostaria que você abrisse o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8. Nós vamos ler um texto bem conhecido, irmãos, mas que com certeza Deus vai falar conosco mais uma vez, porque Ele vela pela sua palavra. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, verso 5, diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Até aqui, feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra, do qual mais uma vez, Senhor, deseja falar aos nossos corações. Prepara, Senhor, a nossa mente, prepara o nosso coração, traz, ó Pai, os nossos olhos, Senhor, os nossos ouvidos, tudo aquilo, ó Pai, que nós tivemos, ó Deus, de sentido cativos, a Tua voz, a Tua ministração, a Tua palavra nessa noite. Eu repreendo desde já toda a obra do mal, toda a obra do inimigo, todo o agir contrário, Senhor, que caia por terra desde já, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, faz com que cada um dos Teus filhos, ó Pai, absorvam a Tua semente, ó Deus. Prepara cada solo nessa noite, e que o Senhor encontre a cada um que aqui está como um solo fértil, aonde a Tua palavra vai germinar, essa semente vai crescer e dar fruto, e esse fruto há de glorificar o Teu nome, Senhor. Perdoa as minhas falhas e pecados, ó Pai, mas me usa como instrumento nessa noite, para que a Tua vontade se cumpra e o Teu reino avance, ó Pai. É a minha oração juntamente com a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus, amém. E graças a Deus. Pode se assentar, irmão, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Tenho certeza que todos os irmãos conhecem o texto, amém? Todo mundo conhece esse texto? Texto do centurião, texto bem conhecido, bem ministrado nas igrejas. E o Senhor, enquanto eu lia essa passagem, me levou a algumas situações, alguns pensamentos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E o primeiro pensamento que esse texto me levou, assim como quando eu o li, foi a um questionamento: o que me leva e o que te leva a buscar a Jesus? Pergunta para alguém próximo de você isso: o que me leva e o que te leva a buscar a Jesus? É muito comum nós chegarmos diante da presença de Jesus para apresentarmos as nossas causas, as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos problemas, ou chegarmos diante de Jesus e colocarmos alguém próximo, alguém da família, alguém do qual nós amamos. E então esse texto chama a minha atenção, porque ele fala de um homem que tinha autoridade. Esse texto chama a minha atenção porque ele fala de alguém que tem servos ali a seu dispor. Alguém que poderia simplesmente se virar e dizer: ó, vão até Jesus para mim e peçam aquilo que eu quero. Porque a função do servo é servir, e todo aquele que é servo do Senhor está disposto a servir. Mas é interessante que a Bíblia fala que este homem, esse centurião, ele vai até Jesus. E o que me chama a atenção é que quando ele chega diante de Jesus, Jesus talvez esperaria alguém contando aquilo que ele desejava de forma egoísta, vamos dizer assim. Um centurião que pediria algo para ele próprio, algo que ele desejava para a sua própria vida. Mas nós vemos um homem aqui que chega e pede não por ele, mas pelo seu servo.
E isso chama a minha atenção, porque quantos de nós não se achegamos até Jesus para clamarmos pelas nossas causas? E nós vemos um homem poderoso na época que se achegou a Jesus não para pedir para si, mas para pedir pelo seu servo. E isso me chama muita atenção, irmãos, porque me ensina que a minha fé deve ir além das minhas vontades e necessidades, mas deve se preocupar, como nós temos dito durante toda essa noite, com o nosso próximo, com alguém que está ao nosso redor, com alguém que nós podemos estender a mão. E esse centurião estava literalmente fazendo isso, estendendo a mão sobre um servo que estava com uma necessidade. E como é difícil para nós deixarmos de lado aquilo que nós queremos para priorizar aquilo que outra pessoa precisa. Então é uma grande lição, ainda no começo desse texto, no verso de número 5. E essa lição me ensina que eu devo, irmãos, me compadecer do meu próximo, e muitas vezes olhar mais para ele do que para a minha própria necessidade, porque isso gera em mim o mesmo sentimento desse centurião, do qual Jesus também compactuava, que é olhar para o nosso próximo e amá-lo como nós amamos a nós mesmos. E como é difícil, irmãos, vivermos este mandamento. Uma grande verdade que é muito simples de ser lida, é muito simples de ser ministrada, mas é muito difícil de ser vivida. E por isso o Senhor me levou até esse texto para dizer que nós precisamos aprender a se compadecer do nosso próximo. Precisamos aprender a tirar um pouco os olhos da nossa necessidade e olhar que pode haver alguém próximo de nós que precisa da minha e da tua mão estendida. Então é muito importante, irmãos, nós gravarmos isso no coração. O que me leva até a presença de Jesus? O que me leva a buscar a Jesus? O que te trouxe nessa noite a buscar a Deus? Será que foi uma necessidade tua? Será que foi um desejo teu? Ou será que você está aqui nessa noite porque há alguém do qual você está buscando? Há uma pessoa do qual você precisa clamar e crer que a mão de Deus vai alcançá-la. Porque é isso que esse centurião me ensina e te ensina, que nós precisamos se compadecer dos outros e nos levantar para fazer aquilo que é certo. Ainda no verso 6, esse homem começa a falar sobre a situação não dele, mas do seu servo. Se apresenta a Jesus dizendo: o meu criado jaz em casa paralítico. Ou seja, aquele homem não tinha condições de ir até Jesus. E eu aprendo que vão ter pessoas, irmãos, que estão no nosso cotidiano, que não vão ter condições de estar nesse lugar, mas você pode buscar por ele. Vão ter pessoas, irmãos, que não têm a capacidade de estar na igreja, mas você tem e pode buscar por ele. Você tem o dever moral de buscar por alguém que não pode estar aqui, mas você pode. Então você pode clamar, porque este lugar para nós é a habitação do Senhor. Nós estamos aqui porque cremos que Jesus se manifesta nesse lugar. Então é momento de nós clamarmos a Ele, irmãos. Quando você saiu da tua casa e veio até aqui, você veio diante não de homens, mas do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que é o médico dos médicos, aquele que tem poder de mudar o quadro, de transformar a nossa história, mas nós ficamos muitas vezes tão acostumados com a presença que deixamos de valorizar. E uma lição que eu tiro desse centurião é que nós precisamos levar a Jesus a causa do qual nós queremos buscar. Quantas pessoas não contam as suas situações para os amigos, para os vizinhos, até mesmo para aqueles que elas têm a certeza que querem o mal delas, mas elas compartilham, e talvez nem mesmo
Jesus saiba da tua causa, porque você conta para todo mundo, mas não conta para Jesus. Então eu quero dizer para você que nessa noite você precisa começar a buscar a Deus, você precisa começar a falar para Ele das suas causas, mas não só das suas, de alguém do qual Deus coloca no teu coração para buscar por Ele, porque há uma necessidade de interceder pelo nosso próximo, irmãos. Há uma necessidade, como bem foi falado nessa noite. Muitas pessoas estão lá fora precisando da salvação, e nós precisamos oferecê-la de graça da mesma maneira que nós recebemos. Precisamos falar de Jesus da mesma maneira que um dia alguém falou dele para nós, e hoje nós estamos aqui para glorificar o nome dele, mas nós precisamos falar com Deus. Como Jesus poderia entrar na causa daquele homem que estava paralítico, se alguém não tivesse levado até Jesus essa situação? E assim somos muitos de nós com várias causas para resolver, com várias situações para colocar diante de Deus, mas nos falta verbacionar, dizer, nos falta falar com Jesus para que Ele também saiba. Você precisa apresentar a Ele, através de oração, a sua situação e a situação daqueles que você ama, crendo que Ele fará coisas maiores do que eu e você podemos fazer. Mas nós não podemos nos calar, nós temos que buscar na fonte certa, irmãos. É no lugar certo. E esse centurião sabia onde buscar. E a pergunta é: será que eu e você estamos sabendo aonde nós estamos buscando? O que nós estamos procurando? Aonde e a quem nós estamos clamando? E o texto vai nos ensinar, com esse centurião, que quando você busca no lugar certo, o milagre acontece e o nome do Senhor é glorificado. Porque quando ele falou da sua situação, o meu criado está em casa paralítico, um paralítico não consegue sair do lugar. Você conhece alguém que não consegue sair do lugar? Pega de maneira espiritual isso, irmão. Tem pessoas que não saem do lugar, estão paralisadas. É na vida profissional, é na vida financeira, é na vida familiar. A pessoa escrava do vício não consegue sair, está paralítico, paralisado. E então vem um homem que não olha para ele, mas diz assim: o meu servo precisa de ajuda, o meu servo está paralisado. Irmãos, não é filho. Irmão, ele não está falando aqui de família, ele está falando de um servo, de um criado, alguém que para muitos não tinha valor algum, mas esse homem valorizava aqueles que o serviam. E eu quero dizer para você que se você enxergar de maneira espiritual, Deus valoriza quem o serve. Deus tem algo especial na vida daqueles que o servem. E da mesma maneira esse homem se levanta e vai buscar não por ele, mas ele chega e diz: o meu servo está em casa paralítico e violentamente atormentado. Você talvez alguém assim, que está vivendo uma vida de tormento, irmãos, não tem paz, não consegue ser feliz, não consegue desfrutar daquilo que Deus tem para ele, porque tem algo que o paralisa. Mas eu queria dizer para você que quando Jesus chega, a promessa de Jesus é: eu irei e lhe darei saúde. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é alguém que quando entra na história, irmão, ele entra para mudar o quadro, para transformar a situação, para pegar aquele que estava paralisado e transformar em alguém que tem movimento de novo, porque ele veio para dar vida, irmãos. E tudo isso começou com um homem que se levanta para interceder por alguém. Então eu queria dizer para você, talvez a vida de alguém esteja nas tuas mãos. Aponta para alguém e diz assim: a vida de alguém pode estar nas tuas mãos. Isso é forte, irmão.
Talvez a vida de uma pessoa pode estar na tua mão. É a tua oração, é a tua intercessão, é você apresentando ela para Jesus e Jesus transformando de paralítico a alguém curado em nome de Jesus. Mas nós não podemos parar, irmãos. E o que mais me chama a atenção é que esse centurião, ele foi ousado, porque quando Jesus falou, eu irei e lhe darei saúde, aquele homem, que era um homem importante, podia falar para os servos dele, prepara aí, que Jesus vai para casa comigo, mata um boi, faz alguma coisa, porque Jesus entrará na minha casa comigo. Mas esse homem faz algo que chama mais ainda a minha atenção. Ele fala, Senhor, eu não preciso que você vá na minha casa não. Eu também sou homem de autoridade, ele fala. Se eu falar para o meu servo, para ele ir, ele vai. Se eu falar para o meu servo fazer alguma coisa, ele faz. Porque eu exerço autoridade sobre ele. E eu não sou digno de que você entre na minha casa, na minha morada. Aleluia! Aquele homem faz algo que falta em muito crente hoje, que é reconhecer a sua condição. Meu irmão, ele creu na palavra de cura. Ele confiou que Jesus podia tocar aquele servo sem sair do lugar, tamanha era a fé desse homem. E ele ainda disse, eu não sou digno de que você vá até a minha casa. Porque mesmo sendo alguém de autoridade, ele reconhecia quem Jesus era e onde Jesus estava. Aleluia! Tem muito crente que não entende isso, irmãos. Nós não temos esse sentimento do centurião, muitas vezes, de olhar para alguém próximo de nós com mais ênfase do que olhamos para nós mesmos, e mesmo assim nos achamos alguma coisa. E esse homem centurião nos ensina, chegando em Jesus, clamando a Jesus, pedindo a Jesus, e Jesus fala, eu vou lá curar. Ele fala, não precisa ir, porque eu sei que somente uma palavra do Senhor vai trazer cura. Meu Deus! Mas para isso é preciso reconhecer a minha condição, irmão. É preciso olhar para dentro de mim e saber que apesar das pessoas olharem para ele como alguém de importância, ele reconhecia o seu pecado. Jesus não precisou apontar para ele e dizer, você erra nisso, você erra naquilo, não. Ele reconheceu, ele falou, Senhor, eu não sou digno. E como é bom quando eu e você reconhecemos, dizendo, Senhor, esse chamado que o Senhor me deu, eu não sou digno. Senhor, essa pessoa que você colocou na minha vida para me interceder, eu não sou digno, Pai. Senhor, a vocação que o Senhor me chamou para realizar, eu não sou digno. Mas mesmo assim eu faço porque o Senhor me ama. Isso é aceitar a vontade de Deus, é reconhecer o senhorio do Senhor, mas nunca se colocar como alguém grande, porque dos humildes é o reino de Deus. O Senhor tem algo que chama a atenção de nós. A Bíblia diz que Ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então não importa, irmão, o teu nível socioeconômico, porque hoje nós somos nivelados por aquilo que nós temos. As pessoas olham para nós e dizem assim, qual é o carro dele, qual é o carro dela, qual é a casa dele, qual é a casa dela, qual é a marca de roupa dele, qual é a marca de roupa dela. Não, para Jesus não. Jesus viu naquele homem, mesmo sendo um homem importante na época, um homem humilde, porque ele pede não para ele, mas pelo seu servo. Um homem humilde, porque quando se convidou a ir, estar na casa daquele homem, ele disse, não, eu sou pecador, eu não sou digno de que você entre na minha casa, porque ele sabia que para que Jesus entrasse na casa dele, a casa precisava estar limpa e adornada, irmãos, preparada para receber a presença do Rei dos Reis
e do Senhor dos Senhores. Então é importante nós reconhecermos a nossa condição. Quantos de nós não entramos aqui hoje dizendo, como aquela parábola do fariseu e do publicano: Senhor, obrigado porque eu não sou como esse publicano, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu vou na igreja. Publicano, aquele pecador, só batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Quantos de nós não queremos fazer aquela oração maravilhosa para as pessoas olharem e dizerem: aquele é cheio de Deus? Quando a Bíblia declara que uma oração simples, tem misericórdia de mim, pecador, faz com que aquele homem desça justificado diante de Deus. Não são a beleza das nossas palavras, irmãos, mas a verdade do nosso coração que o Senhor recebe. E esse homem que se achegou a Jesus, chegou com sinceridade, falou para Jesus aquilo que ele precisava, tomou posse de uma palavra de cura, reconheceu a sua condição, mas o que ele faz que chama mais atenção é quando ele diz para Jesus: eu tenho servos, e quando eu falo para esses servos para irem, para fazerem alguma coisa, eles realizam, porque eu sou um homem de autoridade. E ele reconhece que Jesus também era um homem de autoridade. E quando eu entendo isso, eu chamo a atenção de Jesus, porque ele não esperava. Talvez você queira uma receita. Como eu faço para chamar a atenção de Jesus? Fala para alguém perto de você assim, ó: faça algo ousado que Jesus não espera. Tem muita gente que diz assim: mas eu queria tanto chamar a atenção de Jesus. Faça algo ousado que Jesus não espera, irmãos. Teve um homem chamado Zaqueu que subiu em uma árvore, estatura baixa, mas chamou a atenção de Jesus. Por quê? Porque fez algo ousado, Jesus não esperava. Teve uma mulher que veio se arrastando no meio da multidão e tocou na orla do seu manto, e a Bíblia diz que o fluxo de sangue que havia sobre a vida dela foi estancado no mesmo momento, e o próprio Jesus parou e disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Você quer tocar em Jesus e que o poder dele seja derramado sobre a tua vida? Chame a atenção dele de maneira ousada, que ele vai olhar para mim, ele vai olhar para você. Mas é preciso fazer alguma coisa. E esse centurião fez alguma coisa. Ele chamou a atenção de Jesus quando ele falou uma frase assim, ó: não sou digno de que entreis em minha morada, mas direis uma só palavra, e o meu servo será salvo. E a pergunta é: será que eu e você cremos que uma palavra de Deus é suficiente para mudar o quadro? Lá na tua casa, lá na tua família, lá no meio do seu trabalho, você crê que uma palavra de Deus pode mudar o quadro? Não é para todo mundo, irmãos. Não é para todos. Alguns não vão ter a fé a ponto de viver isso aqui, mas um centurião viveu, porque ele creu em uma palavra. Você pode entrar nesta igreja, ouvir centenas de mensagens e sair da mesma maneira, porque o que vai fazer a diferença na tua vida é você tomar posse da palavra que foi ministrada. Esse centurião ouviu: eu vou curá-lo. Ele tomou posse. Jesus não precisa me seguir. Eu creio que ele vai ser curado, porque da mesma maneira que eu tenho autoridade na terra, o Senhor tem autoridade no céu. Aleluia! Ele é poderoso, irmãos. E através de uma palavra, aquele servo pôde ver novamente a sua vida sendo transformada. Verso 10 diz assim: maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam:
Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nem mesmo no meio do povo eleito de Deus, ele encontrou tanta fé nele. Mas vem um centurião e chama a atenção, dizendo: é só uma palavra que eu preciso, Senhor. Talvez o que o Senhor mais espere de nós é isso, eu ter fé a ponto de dizer: Senhor, eu só preciso de uma palavra para mudar meu quadro. Eu só preciso de uma palavra para mudar a minha situação, para passar dessa prova, dessa paralisia, para o movimento de novo. Talvez é só uma palavra. E a palavra desse homem chegou. Verso 13, a Bíblia diz assim: então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes, te seja feito. Jesus não falou para ele assim: ó, vai, eu garanto o milagre. Não. Jesus falou: vai, e como você creu, vai ser feito. Se ele não tivesse acreditado, não haveria milagre. Sabe o que eu aprendo com isso? Jesus trabalha em acordo com a minha e a sua fé. Fala para alguém perto de você assim, ó: você precisa ter fé que o Senhor vai operar. Você precisa ter fé, irmão. Que tem de gente que vem na igreja, que serve a Deus, que está todo domingo aqui e não tem fé, misericórdia. A Bíblia diz que nós precisamos ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você espera pela fé que vai acontecer algo na sua vida. Se você espera, você tem fé. É a certeza das coisas que os nossos olhos não veem. Então, de forma natural, irmão, eu não consigo te explicar o que é fé. Porque a fé não é natural, a fé é sobrenatural. Ela anda por cima do natural. Enquanto você não aprender a andar por cima do natural, você vai continuar vivendo apenas na terra, naquilo que a terra tem para você. Mas quando você tiver fé a ponto de receber uma palavra e sair do natural, aqui é o natural, você vai para o sobrenatural, você vai por cima. Aleluia, a fé coloca as pessoas por cima. O sobrenatural, você vai viver isso apenas quando você entender que uma palavra de Jesus tem poder para mudar o quadro. É uma palavra, é o que esse homem queria, e Jesus falou para ele: vai, e como creste, te seja feito. Se você entrar aqui dizendo: Senhor, a minha causa é essa, a causa do meu amigo, do meu filho, do meu cunhado, a causa de quem Jesus colocou na tua vida é essa. Se você apresentar essa causa para ele e ele trazer uma palavra sobre a tua vida, a vida dele muda na hora, porque Deus é poderoso para cumprir, irmãos. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a palavra dele se cumpre, mas eu preciso tomar posse. Por que tem muito crente derrotado? Porque não toma posse. Estou dizendo que é mil maravilhas o evangelho longe de mim. Nós não pregamos heresias aqui. O evangelho tem luta, o evangelho tem dificuldade, o evangelho tem problema, mas sobre o natural está a nossa fé em Jesus. Sobre aquilo que os nossos olhos veem, está a nossa fé nele, que nos garante: como creste, te seja feito. E a Bíblia diz: e naquela mesma hora, não é no outro dia, não é daqui 10 dias, não é Deus vai falar, não é Deus vai fazer depois, se não recebeu hoje é amanhã, é aquela fé que eu vejo muito pastor por aí, ó, se você não recebeu agora é amanhã, se não recebeu amanhã é daqui um mês. Não. A Bíblia diz que na mesma hora, esse homem intercedeu, na mesma hora a Bíblia diz que o criado sarou. A causa pelo qual eles buscavam a Jesus foi realizada, porque tomaram posse da palavra. Eu não sei qual a causa que te traz aqui, irmãos, mas eu queria te convidar a se colocar de pé. Em nome de Jesus, nós vamos orar hoje.
É um culto de cura e libertação, e eu creio que o poder de Deus está nesse lugar. Queria chamar o pastor Sérgio aqui, o presbítero José. Nós vamos orar. Eu não sei qual a causa que você vai apresentar diante do Senhor, mas a Bíblia diz que se tiver alguém enfermo, chama os presbíteros, e eles vão orar, e a unção com óleo vai fazer a diferença, irmão, vai trazer cura, vai operar milagre, vai transformar, mas você precisa crer. Se você não crer, não tem como Deus operar em um coração incrédulo, não porque ele seja limitado no operar, mas porque o coração incrédulo faz com que Deus não tenha prazer em realizar milagres. Então nós vamos orar nesse momento, e que os irmãos possam fechar os olhos em nome de Jesus. Se você sentir no teu coração, em sair do teu lugar e vir até a frente, você tem a liberdade. Nós vamos orar pela